Deus nos alcançou. Jesus morreu em nosso lugar, salvou a nossa vida, fomos resgatados para Deus para produzir para Ele frutos dignos de arrependimento que o glorifiquem. Todos nós temos uma função diante de Deus, sem exceção, todos nós. Cabe então a cada um de nós entender de Deus o que é que eu tenho que fazer e então produzir frutos. A lição é esta, a princípio, ou uma delas é essa: como crentes, salvos pela graça, estamos sendo frutíferos? Porque Deus olha para a nossa vida. E o projeto de Deus, conforme João 15, é todo ramo que está produzindo, Ele vai trabalhar nesse ramo para produzir mais fruto ainda. É dessa maneira que Deus fala com a gente. Então o projeto, o grande projeto de Deus para a minha vida é produzir frutos. Que podem ser diversas coisas que vão produzir a glória de Deus, que vão produzir a edificação de terceiros, que vão melhorar a minha relação com Deus e assim por diante. Mas aí quando se olha para a parábola, a gente percebe alguém que convivia no jardim dizendo: dá para esta planta mais um período. Alguém que fez uma intervenção. E nós temos na pessoa do Espírito Santo, na pessoa de Jesus, intercessores diante de Deus. É o Espírito Santo de Deus que age na nossa vida, nos levando a reflexões e a possíveis mudanças de conduta. É Ele que vai cavar em volta de nós e vai colocar o adubo da palavra. E aí nós vamos aproveitar essas oportunidades novas que Deus nos dá. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre um Deus zeloso, mas um Deus de novas oportunidades. Uma nova oportunidade, irmãos, é uma nova chance. É mais uma permissão para que eu possa tentar de novo. As novas oportunidades se caracterizam pelo indivíduo ter falhado na primeira tentativa. Eu queria que você olhasse para a sua vida como crente agora. Será que você já teve necessidade de ter novas oportunidades? Será que você recebeu? E claro que sim, senão você não estaria aqui. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós ainda não termos sido consumidos todos, ainda aquele que acha que é melhor que os outros. Se você está vivo hoje é porque Deus teve misericórdia da sua vida. Aliás, a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor não tem fim, porque ela se renova todas as manhãs. Isso quer dizer que todos os dias, e enquanto tivermos vida, nós estamos recebendo novas oportunidades para melhorar, com a gente, com Deus e com o próximo. Certa vez um irmão falou comigo, ele era diácono de uma igreja, e ele falou assim comigo: se o sujeito errar comigo, é uma vez só, acabou. Não quero mais papo com ele. Bem, assim somos nós. Mas a pergunta é: será que quem pensa assim nunca errou? Então eu preciso aprender disso. Dentro dessa questão da parábola e desta oportunidade que o viticultor pediu em favor dessa figueira, a gente olha para a Escritura e a gente percebe o profeta Jonas. No primeiro capítulo dessa profecia, a Bíblia diz que veio a palavra do Senhor. Isso quer dizer que Deus se comunicou com Jonas, como Ele sempre faz, de uma maneira absolutamente clara.
Aliás, eu queria dizer para os irmãos que quando Deus te mandar um recado, ele vai ser claro. Se ele não for claro, não considera. Quando Deus te der um recado, ele vai ser absolutamente claro. Alguns dias atrás eu conversei com uma pessoa e ela disse: pastor, no culto alguém falou comigo assim: você precisa fazer um concerto com Deus. Mas isso, irmão, se eu disser aqui, ó, que tem alguém aqui que precisa fazer um concerto, serve para todo mundo. Só que ninguém sabe o que é. Se você tem uma área da sua vida para consertar e Deus quiser usar a minha vida, Ele vai fazer, mas eu nem vou saber disso. Deus é claro nos recados dele. Jonas, vai para Nínive, e chegando lá você vai clamar contra a cidade. Jonas entendeu, mas Jonas não fez. E Deus tratou com Jonas como Ele vai tratar contigo e comigo. E Deus então tratou com Jonas, e Jonas esboçou uma reação, e Deus deu a Jonas uma nova oportunidade, incluindo um transporte gratuito para Nínive. Bem diferente, mas ele foi para lá. Chegando lá, ele pregou o que Deus tinha para ele pregar num primeiro plano. Vale lembrar, irmãos, que a primeira oportunidade perdida, ela não volta mais como primeira oportunidade. E Jonas pregou. E a pregação dele foi aceita, e teve resultado, e o povo se arrependeu, e foi aquela comoção geral na cidade. E o povo se arrependeu. E Deus deixou de trazer sobre a cidade o que traria, porque houve arrependimento. O que Deus traria sobre Nínive era a punição pela postura deles. Uma vez que eles aceitaram e usaram o remédio que Deus deu, não havia mais necessidade da aplicação da pena. E no capítulo 4, irmãos, no final do capítulo 3 de Jonas, não estou lendo porque a história é conhecida. Quando Deus percebeu a atitude do povo, Ele não fez o que tinha dito que ia fazer. E está escrito no capítulo 4 que Jonas, vendo isso, ficou triste. Preste atenção no camarada. Ele ficou triste, ele falou com Deus, e ele orou, e aí ele falou assim: foi por isso que eu me preveni. Nota, irmãos, a infantilidade do cidadão. Eu sabia que o Senhor era misericordioso, e aí eu já me preveni. Eu sabia que o Senhor ia dar para eles mais uma oportunidade. E Deus continuou tratando com Jonas. Mas Jonas teve uma nova oportunidade, e Deus usou a vida de Jonas para levar muitas pessoas ao arrependimento. Num segundo plano, mas ele teve a sua oportunidade. A Bíblia não fala muito sobre Jonas depois. Mas se Deus te chamar para fazer alguma coisa, você vai fazer. Porque ninguém frustra plano nenhum do Senhor. Porque Ele é Senhor. Aquela figueira teve uma oportunidade nova. Ela teve cuidados durante essa nova oportunidade. A gente olha também, irmãos, para Ezequias, Isaías 38, não precisa ler, só estou contando a história. Quando Deus diz a Bíblia que ele adoeceu de uma doença mortal. E Deus mandou avisar, dizendo: olha, coloca em ordem aí o que precisa ser acertado, porque você vai morrer. A morte chega, irmãos, e a gente às vezes nem percebe, acha que está tudo bem. Quando a gente começa a ficar meio perrengue da saúde, né?
A gente começa a pensar no negócio aí, fica mais cuidadoso e ora mais. E aí a gente começa a melhorar e começa a relaxar. E de repente a morte chega e leva. E imagina quem acha que está bom. Como eu já achei que estava. E aí Deus mandou avisar: Ezequias, você vai morrer. Mas dá tempo de acertar as coisas ainda. E aí o cidadão ficou como a gente fica. Compungido, comovido, orou, chorou, conversou com Deus, explicou um monte de coisa para Deus e recebeu mais uns dias de vida. Quantos, Guilherme? Mais 15 anos de oportunidades. E se você ler a história dele, ele avacalhou mais ainda nesses 15 anos. Mas ele teve uma oportunidade. E aí Deus mandou avisá-lo, dizendo: olha, Deus, eu ouvi a tua oração. Porque o nosso Deus é um Deus que ouve. Inclusive as bobagens que a gente fala às vezes. Mas Ele ouve. Então, Ezequias teve como nova oportunidade mais 15 anos de vida. Para poder melhorar muita coisa. E não é que ele fez tudo errado, mas ele não fez como devia. E aí, irmãos, a gente olha também Lucas 15, o filho pródigo. Estava em casa com os pais. Eu digo os pais, embora a Bíblia não fale sobre a mãe, mas num dado momento ele quis sair. Isso acontece muito com a gente, né? Às vezes a gente resolve não gostar do que tem. E a gente quer coisa melhor. E pode procurar. Mas nem sempre o que você vai encontrar lá fora é melhor do que aquilo que você tem em casa. Ou na família ou na igreja. Cuidemos, pois, com isso. E esse jovem então viveu daquele jeito. A história conta que ele estava lá com os porcos, estava passando fome, estava com problema, certamente pensando na escolha errada que fez, e aí a Bíblia diz que num dado momento a ficha caiu. E ele resolveu voltar. E ele recebeu em casa uma nova oportunidade. Digna, inclusive. E para finalizar, eu queria falar sobre Pedro. Pedro foi chamado. Pedro abriu mão do que estava fazendo para caminhar com Jesus. E num dado momento da caminhada, Pedro nega Jesus. Pedro pragueja, dizendo: não conheço esse homem. Deus continuou trabalhando na vida de Pedro. Na caminhada dele com Jesus, num dado momento, ele tentou, por pensar naturalmente, ele pensou em dissuadir Jesus do alvo. O grande projeto do inimigo era evitar que Jesus chegasse à cruz. E aí, num período da vida, Pedro se permitiu ser usado. Não obstante a tudo isso, irmãos, no capítulo 21 de João, Jesus aparece, conversa com Pedro, depois ele pergunta: Pedro, tu me ama? E no final das contas, Jesus está dizendo: olha, então apacenta as minhas ovelhas, cuida do que é meu. E Jesus deu a Pedro, então, o que eu chamo de uma nova oportunidade. Porque ele tinha sido chamado prioritariamente. E houve muita coisa na caminhada dele, nesse processo. Nós estamos, irmãos, num processo de amadurecimento, de maturação. E Deus continua trabalhando em nós. E é por isso que a gente erra tanto. É por isso que a gente erra tanto. Porque Deus ainda não concluiu a obra. Ele começou um projeto, Ele nos chamou, e Ele já mudou muita coisa na sua vida e na minha, mas ainda falta coisas para mudar, porque nós somos, conforme diz o autor aos Hebreus, vagarosos
no estudo da palavra. E por falar em vagaroso, eu queria que você que está aqui hoje à noite, todos vocês, pensassem um pouquinho como foi a sua semana na sua relação com Deus. Todos vocês, adolescente, jovem, como é que você se relacionou com Deus essa semana? E talvez muitos nem pegaram na Bíblia. Talvez muitos nem oraram. Talvez muitos nem se preocuparam em dar um testemunho lá fora. Mas estão aqui hoje, tendo mais uma oportunidade de ouvir a palavra de Deus. É ela que transforma. Se você tivesse tido que enfrentar a morte essa semana, estaria pronto? Que é isso, pastor? Eu sou jovem ainda. A jovem também morre, criança também morre. E eu não estou falando isso para te amedrontar, eu estou falando isso para dizer que Deus trata com você com seriedade. Jesus morreu por você, como Ele morreu por mim. E o grande projeto de Deus para a minha vida é reproduzir em mim a imagem de Jesus danificado pelo pecado. Deus vai fazer em você e em mim a obra que Ele projetou desde o início. Todavia, nós estamos limitados ao tempo. Deus não. Ele vive num eterno agora. Aproveite, irmãos, ou aproveitemos as oportunidades que Deus dá para a gente. Quanta coisa acontece. Eu queria fazer uma observação aqui, bem típica do ser humano, ilustrada por Jonas. Quando Jonas fugiu da presença do Senhor, ele disse para Deus que ele o fez porque ele sabia que Deus era misericordioso. Ou seja, Jonas estava dizendo assim: ainda que eu não pregasse, o Senhor ia se comover dele. E ele não estava errado, Deus é misericordioso. Então, quando nós cometemos um lapso, todos nós aqui, todas as vezes que a gente faz o que não devia fazer, a gente procura explicar para os outros e até para Deus às vezes. E tem gente que quer convencer Deus de que o fulano fez isso e fez aquilo, daí eu não tive jeito, e aí eu tive que fazer assim. Eu compartilhei hoje de manhã, e eu vou terminar agora de verdade, compartilhando essa questão de como nós somos espirituosos. Alguém me mandou um videozinho, eu até compartilhei com o Eduardo, de um cidadão no trânsito que, num dado momento lá, se envolveu num abarroamento, e ele desceu do carro com uma bengala, muito nervoso. E ele partiu para cima do cara que estava na frente. Mas aí quando ele chegou lá, o cara está com uma arma na mão. E aí ele simulou que ele era cego. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente sabe que vai tomar prejuízos e enfrentar, a gente controla todos os impulsos que a gente tem. A gente só não dá conta quando a gente sabe que vai ficar mais ou menos assim. Mas quando você percebe que vai bater na parede e vai cair a maquiagem, você muda. Então, irmãos, aproveite as oportunidades que Deus te dá para melhorar como filho dele, como cristão. Para crescer na fé. Para aprender a superar os problemas que nós vamos enfrentar a vida inteira enquanto estivermos sobre essa terra. Alguém disse que a maldade, a perspicácia foi distribuída igualmente lá quando Adão pecou. Foi, né, Eduardo? Ninguém é mais esperto que ninguém. Todo mundo é mau.
Quando Adão pecou, o inimigo distribuiu isso igualmente para todo mundo. O que faz a diferença, irmãos, é a nossa relação com Deus. Pode ter certeza disso. Por causa disso, a gente tem que agradecer a Deus e aproveitar as novas oportunidades, mas a gente precisa também ser assim com o próximo. Dê oportunidades às pessoas que precisam. Enquanto houver seriedade, comprometimento, toda pessoa precisa de uma nova oportunidade. E é dessa maneira que Deus olha para o nosso coração, e muitas vezes a gente nem merece, mas Ele está dando, todos os dias. Aproveitemos, pois, irmãos, essas novas oportunidades para nos tornar crentes para a glória de Deus. Que assim seja conosco. Que nessa semana a gente fique atento a cada oportunidade que Deus coloca diante de nós para melhorar na presença dEle. Amém? Pai, nós te damos graças por essa noite, te damos graças pela oportunidade, Deus, de nos reunir para cultuar o Senhor. Te damos graças pela oportunidade de ouvir a Tua palavra e te damos graças, Senhor, porque hoje nós recebemos do Senhor uma nova oportunidade para refletir sobre nossa vida e para colocar em ordem, Deus, aquilo que porventura está em desacordo com a Tua palavra. Dá-nos, Deus, a Tua bênção durante essa semana e nos ajude, Pai, na nossa caminhada, para que nós possamos produzir frutos dignos de arrependimento para a glória do Teu nome.